Olá, a paz do Senhor. Obrigado por clicar neste podcast. A seguir, fique com o áudio de nosso último culto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Paz. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, Senhor. Amém. Por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. E por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Amém. O Senhor conhece cada um aqui essa noite, Senhor. Tu sabes, às vezes, as tempestades ao qual nós temos enfrentado. E eu quero rogar a Ti, Pai. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a vencer a timidez. Ensina-nos a crescer em fé. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença e fala ao nosso coração, Pai. Queremos Te ouvir, queremos estar sensíveis ao Teu ensino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Esse texto, amados, me faz refletir em uma pergunta que vem assim no meu íntimo. Será que a gente realmente conhece Deus? Não tenha pressa em responder. Pensa bem. Pensa bem. Se a gente tem aprendido do Senhor e somos discípulos dele, sabemos que Ele é presente em nossas vidas, amém? Mas por que quando vem uma adversidade parece que o castelo desmorona? Parece que as situações são maiores do que o fiel ao qual nós servimos. Eu estou enganado ou não? Porque tem umas palavras nesse texto aqui que mexem comigo. Por que o Senhor Jesus, antes de mais nada, primeiro ele automaticamente ele já acalma o mar, emudece o vento, faz um milagre. Mas por que ele pergunta para eles assim? Por que sois assim tímidos? Por que essa timidez? Para as coisas outras, parece que a gente não tem timidez nenhuma, A gente é expert em fazer muitas coisas, Mas parece que para fazer e falar as grandezas do Senhor, a gente tem uma timidez.
a gente vê que nós não estamos sozinhos vendo esse texto, que os discípulos têm a mesma dificuldade que a gente. Eles estavam lutando com a incredulidade, mesmo caminhando com o Senhor. Eu fico pensando, porque se você parar e pensar um pouco, Jesus tinha acabado de fazer grandes coisas. Eles viram, estavam com ele lá. Aí uma tempestade tem o poder de minar a fé deles. Mas eu creio que tem algumas situações que a gente precisa entender que as tempestades que se levantam na nossa vida, elas têm um caráter pedagógico. Deus está com certeza querendo nos ensinar algo. Primeiro ponto, assim, eu já uma vez, eu não sei se com vocês aqui, mas uma vez eu me lembro que eu falei assim, que uma coisa mais difícil de ter num barco é travesseiro. Barco? Barco de pesca. Não é comum. Num transatlântico tudo bem, tem a cama, tudo, mas barco de pesca não. De pesca. Porque ninguém vai dormir, né? Não, eles estão lutando ali, né? E ele estava, o texto fala claramente que ele estava dormindo sobre o travesseiro. Algumas versões falam almofada. Então o primeiro ponto anormal aqui é ter um travesseiro, uma almofada, num local de trabalho. Mas sabe, amados, eu aprendi algo interessante acerca desse travesseiro, e principalmente aos irmãos no trabalho, né, que sofrem às vezes aquelas perseguições. Você precisa aprender a ter um travesseiro no seu local de trabalho. Sabe o que é um travesseiro? É um versículo que te traz paz. Porque se tem uma coisa gostosa para dormir, é o que? É o travesseiro, né? Então um versículo, ele tem esse poder. Eu tenho comigo 2, 3 versículos assim que sempre eu uso como meu travesseiro. Vou confidenciar um para vocês aqui. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não, vocês têm que ter os seus. Tem os meus. Então eu queria que vocês... Então esse texto aqui tem muito para nos ensinar essa noite. Mas antes da gente falar algumas coisas, eu queria que a gente prestasse atenção no cenário histórico que esse texto está inserido. Porque às vezes a gente fala, né, sobre o Mar da Galileia e tal, e às vezes a gente não tem algumas compreensões, né? Então, primeiro ponto que eu queria destacar é que a Bíblia começa falando que já era tarde. E Jesus falou assim, passemos para outra margem. Para mim, aqui é o versículo-chave. Anota aí, depois nós vamos conversar. Se vocês vão concordar comigo ou não. Ele fala, passemos para outra margem. A tempestade já estava lá, o céu já estava roxo já. Já estava anunciando que ia ter tempestade. E a gente precisa entender que esse Mar da Galileia, ele é um lago de água fresca ao norte da Palestina. Em forma de um coração. Ele tem cerca de 20 quilômetros de comprimento e 13 de largura. 200 metros abaixo do nível do mar. Então, assim, para quem já teve o privilégio de conhecer, dizem que é uma beleza inspiradora.
um oásis em meio ao deserto. E ele tem uma particularidade que ele tem montanhas. Ele está entre montanhas. Então é um ambiente propício para acontecer o quê? Formar tempestade. Água, montanha, segura as nuvens, chove constantemente. Então, a tempestade ali era algo comum. Eles já conheciam essa particularidade do Mar da Galileia. Mas por que eles ficaram com tanto medo? Por que eles esqueceram rapidamente que Jesus falou assim, passemos para outra margem? Jesus não viu a tempestade formando como eles viram? Ele fala, passemos para outra margem. Ele viu. E por que ele foi dormir? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Se ele falou, vamos passar, o que vocês acham que ia acontecer? O navio ia a pique? Não. Mas por que eles tiveram medo? Homem de pouca fé. Aí eu faço a mesma pergunta em relação às nossas tempestades. Eu estou usando aqui a palavra tempestade, mas eu creio que cada um de vocês sabe qual é a tempestade que você tem enfrentado. Qual é a dificuldade? Porque para mim aqui, na minha humilde interpretação, o primeiro sentimento que veio neles foi medo, né? Então o que tem trazido medo às nossas vidas? Está fechada a porta aí, Maria. O que vocês imaginam? O que tem tirado, abalado a sua fé? Ao ponto de você ter medo. E o segundo ponto que me chama a atenção é Jesus repreender a timidez deles. E aí eu fiquei, essa tarde eu estava pensando um pouco, né? O que nos dá timidez? Porque tem algumas pessoas que se dizem tímidos, né? E eu não sei se você já prestou atenção, mas por várias vezes a Bíblia nos repreende acerca das timidez. Se lembram disso? O Senhor não quer que a gente seja tímido. Mas Ele quer que a gente tenha uma santa ousadia, intrepidez, coragem. Mas eu ainda insisto na pergunta, por que essas coisas acontecem? Sempre que a gente enfrenta uma dificuldade, uma necessidade, a gente nos abate na fé. Sabe por quê, amados? Porque a gente tem um inimigo que ele insiste em lançar setas na nossa mente que a palavra de Deus não se cumpre. Que a palavra de Deus ela não se realiza. Por isso que muitas vezes a gente fraqueja, a gente se abate, a gente deixa de acreditar. Eu vou explicar melhor isso. Vamos pensar, né, que nós estamos fazendo um passeio e tal, e eu, Chico, que não entendo nada de barco, de tempestade, nada, chego para vocês e falo, ó, vamos entrar no barco e vamos passar para o lado de lá. Vocês percebem a diferença? Você pode dizer assim, poxa, o Chico está com fé, vamos na fé dele, né? Mas quem está falando? Passamos para o lado de lá. É o João, é Tiago, é Pedro? O Senhor. Aquele que até agora há pouco estava fazendo milagres, falando em parábolas, explicando as parábolas, mostrando para eles, falando em mistérios, explicando os mistérios. Mas ele dá uma palavra para eles e eles fraquejam. Esse tem sido a nossa dificuldade. Porque a gente, muitas vezes,
não estamos mais condicionados a ouvir do Senhor. A gente está começando a criar calos espirituais. A gente não condiciona mais que a vontade de Deus é o primeiro lugar na nossa vida. E a gente começa a pegar outras situações e ser frases, né? Frases prontas, filosóficas. Aí a gente coloca mais fé nisso do que na palavra do Senhor. A Bíblia, ela nos revela coisas incríveis sobre quando Jesus fala. Por exemplo, aquele texto célebre, né? Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras... Mas vocês percebem que rapidamente ela passa? Eu não sei se vocês estão me entendendo, estão compreendendo. Agora há pouco, se eu não me engano, a gente cantou um louvor aqui, a gente canta com todo, né? Enche o peito, mas a gente está acreditando nessas palavras? Vê a letra. Eu estava prestando atenção na letra, porque eu estava com essa palavra em mente, né? Quer ver outra palavra? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. E essa é outra coisa interessante na exegese, que sempre uma palavra a Bíblia confirma. Nunca Deus deixa uma palavra ao léu. A palavra que Ele lança sempre se confirma. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que aquele que falou passemos para outra margem é o Senhor. E muitas vezes, hoje, Deus continua falando com a gente. Continua usando homens e mulheres para falar. E a gente precisa ter fé para andar nessa palavra, para confiar. Porque o que eu entendo aqui? Que certamente quando o Senhor Jesus passemos para outra margem, nenhuma tempestade iria impedir eles de chegar lá. Então deixa eu dizer algo para você. Toda enfermidade que você possa estar enfrentando não vai impedir aquilo que Deus tem para cumprir na sua vida. Amém. Essa enfermidade essa pode ser uma enfermidade. Essa tempestade, ela vem para tirar o nosso foco. Aqui ela veio para tirar o foco dos discípulos. Porque tem um detalhe. Quando a nossa vida cristã está tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tudo certinho, muitas vezes a gente pode afrouxar. Aí Deus gosta de permitir que algumas situações aconteçam. Para a gente se firmar na fé. Por isso que eu falei que, às vezes, a tempestade ela tem um caráter pedagógico. Nós vamos enfrentar, vamos passar por ela, mas ela vai nos ensinar algo. Ela vai nos aproximar do Senhor. Porque sempre quando acontece alguma tempestade em nossas vidas, a gente vê duas opções. A primeira é que a gente tenta com o nosso próprio esforço tirar a água do barco e continuar lutando contra a tempestade com o nosso esforço. E a segunda
é a gente aceita a nossa condição e clama: Senhor Jesus, socorre. Desperta, Senhor, me ajuda. Que está no versículo 38 aí, né? Despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Será que essa tem sido nossa oração em meio às tempestades que nós estamos enfrentando? Senhor, opera, me tira dessa situação, me ajuda a vencer. E essa, às vezes, simples oração, ela cai como uma faísca que acende toda a chama da presença do Senhor nas nossas vidas. Quem de nós aqui, não enfrentando uma situação que aos nossos olhos era impossível, mas quando a gente começa a clamar ao Senhor, orar ao Senhor, a gente até começa a ver a situação com outros olhos. Amém. E a gente vence a situação. Porque a gente colocou o foco no lugar certo. Porque é no meio do temporal que a nossa cegueira espiritual é curada. Os calos espirituais são retirados. Por isso que nós precisamos, às vezes, desse chacoalhão. Para nos tirar desse controle e deixar Jesus Cristo no trono. Aí, o segundo ponto que eu queria destacar, e é interessante, porque a gente cai no mesmo erro deles, é a experiência de Pedro, Tiago e João. Por que vocês acham que eu digo que Pedro, Tiago e João eram experientes? O que eles tinham em comum? Porque eles eram pescadores. Tinha barco e tudo mais. O pescador conhece o tempo? Caiçara entra, quando vê o tempo e tal, eles entram no mar? Foge, né? Só os turistas, né, Chico? Turista. Aí o raio tá. Ai, ai. Eles eram experientes. Então deixa eu dizer algo para vocês, amados. Pedro, Tiago e João têm muito para nos ensinar aqui. Sabe por quê? As experiências nossas no campo espiritual às vezes nos atrapalham. Porque a gente acha que a gente domina. A gente acha que a gente tira de letra. E a gente tenta 1 milhão de coisas antes de chegar e clamar, né? Senhor, nos ajuda. A gente vê que Pedro, Tiago e João era exatamente isso. Eles estavam... Eles entraram, viram a tempestade, conheciam o que a tempestade causa ali no mar da Galileia. Eles estavam acostumados ali. Eles sabem. E quando começa a tempestade, versículo 37, né? Eles estavam conscientes do que estava acontecendo. Mas por quê? Me explica. Eu queria ouvir de você. Por que homens, então, que são tão experientes, conhecedores do tempo, do barco, do mar, por que esses homens tiveram medo? Porque eles não trabalham, pescando, eles não enfrentam tempestade e tudo, e eles têm medo? Quem assiste aquele canal que tem pesca perigosa, não sei se é esse o nome. Pesca mortal. Vocês já viram como que eles pescam? O barco fica assim, ó. Os caras ficam amarrados. Então por que esses homens tiveram medo? Homens que eram conhecedores. Amados, presta atenção, nós estamos falando de Tiago, Pedro e João. Tiago e João, eles tinham um apelido que eram filhos do trovão. Por quê? Será que esse apelido é de graça? Que nem a Maria Cadillac. Por que o apelido dela é Maria Cadillac? É de graça? Vocês percebem? É bom saber.
Por que eles tinham esse apelido? E por que esses homens ficaram com medo? Amados, quando Jesus não está presente na nossa vida, o medo domina. Por mais experiente que você seja, o medo domina. Ali, eu acho que os pescadores eles queriam se acomodar, sem pescar, sem isso, mas quem está comigo aqui no barco é Jesus. Só que esqueceram do primordial, que era primeiro orar, né? Orar para que esse pescado fosse Jesus ali. Mesmo assim, eles... Você entendeu? Porque se eles entenderem, Jesus está no barco, então não precisa de nada. Por que eles foram acordar Jesus então? Não, é que a situação estava alarmante, né? Pode ser que eles não tinham ainda enfrentado uma situação tão grave como essa, né? Pode ser. O barco estava cheio. Porque estava enchendo de água. É uma situação assim, talvez fuja do. Você usou a palavra, você está interpretando. Talvez. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que eles tiveram medo. Ué, mas porque a situação estava além, possivelmente além do que eles Você não sabe. costumavam enfrentar. Você está interpretando. Não, eu estou assim, Supondo. Tá Mas isso pode ser normal. Hã? Isso pode ser normal. Eles estavam acostumados. Só que aí eles temeram. Quem falava que as ondas estavam por dizia cima da pior, da maneira da pior já que eles sentia. estavam acostumados. Entendeu? Tá. Faz a Mas pergunta, tudo alguém bem, já isso não passou uma invalida isso que você tempestade está no barco? falando. Hã? Faz essa pergunta, alguém já passou uma tempestade no barco? Sabe o que é ruim. E outra coisa, hein, Chico? Hein, só mais um detalhe, hein, Chico? Só mais um detalhe. No último versículo, diz assim, ó, eles ficaram espantados. Depois que Jesus parou o vento e o mar, disseram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quer dizer, possivelmente também foi a primeira vez que eles viram um milagre dessa natureza de Jesus, entendeu? Tá. Então eles não tinham talvez, né, a ideia de que Jesus tinha esse poder. Sobre a natureza. Você não acha, João Alfredo, pensando, vamos na sua tese. Você não acha que fazer um cego ver não é um poder maior do que acalmar a tempestade? Precisa ver se os discípulos acharam. Não, estou perguntando para você. Eu não estou no barco. Eu estou perguntando. Pensa bem, peça um cego. Alguém conhece um cego aqui? Mas se a gente trouxer, Um paralítico andar. Chico, mas eu vejo que se a gente trouxer para os nossos dias, a gente passa diversas adversidades, a gente vai passar, isso é natural, né? E a gente vê que cada momento nós, né, naturais, humanos, nós não estamos preparados para essas situações. Cada situação nova que se levanta, tá certo? É um baita de um desafio. E a gente, muitas vezes, exatamente, a gente pode ter sido Cleiton, desafiado em muitas coisas. Por que você não está preparado? É essa pergunta que eu estou tentando explicar. É isso que eu estou tentando explicar. Por que os discípulos não estavam preparados? Se Ele é o Senhor, eles viram Ele fazer coisas tremendas. Por isso acordaram. Não, mas eu entendi o que você está... Eu entendi onde o Chico está querendo chegar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo. O que eu estou tentando explicar para vocês é que não adianta as nossas experiências, por mais que a gente tenha experiências, se Jesus não for o Senhor da nossa vida, nós não vamos viver as nossas experiências, não vamos viver aquilo que Ele quer ministrar nas nossas vidas. A gente precisa ter a sensibilidade de deixar Jesus mostrar o sobrenatural acontecer, porque senão a falta de fé é o quê? É incredulidade. Eles ficaram incrédulos.
E nós precisamos cada vez mais entender que a graça de Deus, ela se manifesta. Por exemplo, quando Davi cometeu aquele pecado terrível, fez quantas coisas terríveis, né? Com Betseba. Mas aí ele vai no Salmo 51 e ele escreve o quê? Não me lances fora da tua presença. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Às vezes a gente está fazendo coisas fora da presença do Senhor. Aí com certeza não dá certo. A gente acha que Deus não quer nos ajudar, mas a gente não está na presença. Então Davi diz assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. Davi sabia que podia ter toda a experiência, ser um rei poderoso de guerra vencedor, mas sem a presença de Deus não tem valor. É isso que Pedro, Tiago e João entenderam. E por isso que a primeira coisa que o Senhor fala para eles, não sejam tímidos. Chico, e foi por isso que Davi enfrentou Golias, porque ele creu Sim. que o Senhor não era ele. Ele fala, não é na minha força, é na força do Deus que eu sirvo. Eu lembrei, Chico, da bem-aventurança que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu estava lendo o 12. Quando a gente pensa limpo de coração, a gente às vezes imagina que limpo de coração é aquele que não tem uma sujeira. Não tem... Na verdade, limpo de coração é aquele que não tem absolutamente nada no coração, a não ser a presença do Senhor. Então, a falta da intimidade, qualquer problema, dificuldade, incredulidade, como é essa situação que eles viveram, na minha percepção, é a falta de intimidade com Deus vivo e verdadeiro. Eu estou meditando muito no texto, no Salmo, desculpa, deixa eu só, eu até procurei em várias versões, que diz assim, acho que é Salmo 16, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença tem abundância, fartura, plenitude de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. A minha reflexão tem sido essa. Se eu estiver absolutamente na presença de Deus, é abundância de alegria, é alegria perpetuamente. É impossível haver medo vivendo dessa maneira. Então, quando se fala em experiência, a experiência, na verdade, não é uma experiência humana, profissional, técnica, como era dos pescadores, né? Mas eu acho que a única experiência que realmente vale é experimentar Deus na nossa vida. Intimidade com o Senhor. O tempo todo, Guilherme, Jesus queria isso. É isso que ele queria. Porque você percebe aqui nos diálogos, ele fala, Senhor, ensina-nos a orar. André, você está tanto tempo comigo, não aprendeu ainda? Mostra-nos o Pai. Senhor, quer que a gente mande fogo do céu e destrua eles? Vocês não têm parte comigo. Eu já falei para vocês aqui, Jesus era peripatético. Ele ensinava andando. Ele ensinava com ações, com gestos. O tempo todo ele estava ensinando. E mais uma vez aqui, o sono de Jesus, ele era pedagógico, ele estava ensinando. Se ele levanta, a primeira coisa que ele acalma o mar, acalma a tempestade, mostra toda a grandeza de poder dele. Vamos lá, vamos nessa aí. Aí ele chega para os discípulos, então fala, por que vocês são tímidos? Amados, as nossas experiências, se não forem ligadas ao Senhor, é vã. A gente precisa entender isso. A gente precisa, e aqui é o terceiro ponto, da presença de Jesus nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque mesmo diante de toda a experiência que a gente possa ter, o que realmente importa é a presença de Cristo. Paulo, ele fala uma coisa que lança luz aqui. Ele fala que eu considero toda a minha experiência como Nada. Castor. Esterco. Refúgio. cocô, né?
Mas o que me faz ser Paulo é a presença do Senhor na minha vida. E parece que muitas vezes o mundo hoje tenta fazer a gente ir ao contrário. Que para ser um discípulo a gente precisa ter conhecimento, não, a gente precisa ser simples. A presença do Senhor, como você leu, na presença do Senhor há plenitude, abundância. O Senhor fez maravilhas. Ele fez maravilhas. Mas a primeira coisa, ele chama a atenção dos discípulos. Onde está a vossa fé? E eu creio que essa noite é a mesma pergunta para mim e para você. Onde está a nossa fé? Porque a gente pode perceber que a presença do Senhor Jesus é muito mais preciosa que qualquer experiência que a gente venha a ter. A gente precisa começar a compreender como discípulos de Cristo que a gente depende totalmente da presença do Senhor. Porque mesmo diante de toda a experiência que a gente possa ter, se não tiver a presença do Senhor, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos um inimigo que ele cada vez mais quer que a gente esteja longe da presença do Senhor. Porque vocês se lembram qual foi a primeira ação de Adão e Eva quando eles... Aqui que é uma coisa interessante, né? Come desse fruto que vocês vão conhecer bem do mal, vão ser como Deus, né? A primeira coisa que aconteceu quando eles comeram o fruto foi ser inteligentes. Esconderam e tiveram medo. Eles se afastaram do Senhor. E qual foi a roupa que eles criaram para si? Cozeram, né? Folha. Aí o Senhor precisa criar o primeiro sacrifício, matar um novilho para criar roupas de lã. Porque eles passaram a ter frio, fome. Então, quando a gente não está perto do Senhor, a gente começa a ter necessidades. E nós não podemos esquecer que a gente vive dias e cada vez mais a gente está buscando sinais, coisas acontecer. E eu creio que a pergunta que precisa ser a mais importante, aonde está o Senhor na nossa vida? Aonde está o Senhor nas nossas agendas? Interessante, né? Isso é uma coisa veio aqui para mim. Quando a gente fica longe da presença de Deus, a gente passa a ter as necessidades vitais e passa a ter necessidades que não são nem necessárias que a gente começa a buscar. Né? Para cada vez mais nos distrair, nos levar mais distante da presença de Deus. Você fica correndo atrás do vento. É. Então a Bíblia nos traz uma certeza absoluta que quanto mais a gente coloca Jesus no centro das nossas vidas, as coisas acontecem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão Acrescentadas. Deixa eu ter uma coisa interessante. Eles andaram com Jesus. Sim, Eles sim. estavam lá. Sim. Só que nós, inclusive, temos uma posição privilegiada em relação a isso, porque nós temos o Espírito Santo. Isso aí, Eles que não está em tinham, nós. eles Exato. não tinham. Exato. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, Mudou. mudou tudo. Mudou. Então é interessante isso, né? Quer dizer, enquanto eles tinham Jesus ao lado, eles tinham medo, Sim. tinham dúvidas, né? Tinham... Uhum. Se espantavam até com o que Jesus fazia, né? Mas depois que eles receberam o Espírito, Sim. aí tudo. Por isso que é legal. Nós temos o Espírito. Exato. Por isso que é legal quando Jesus fala, que eles não queriam deixar Jesus ir. Comecinho de Atos. Aí Jesus fala, é preciso que eu vá para que o Paráclito venha. E ele que vai mostrar para vocês a verdade, a justiça e o juízo. Então a importância do Consolador na nossa vida, né? Amém. Eu estava
ministrando esses dias, João Alfredo. Assim, Pedro falando, hein? Olha que interessante. Nisso que você falou, né? Pensa, todos os profetas profetizaram. Aí Pedro fala assim, ó. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a nós foi destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ministravam essas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelaram a prescrutar. Então, nem os profetas, que foram divinamente inspirados e escreveram, tiveram entendimento do que ia acontecer. O Espírito Santo que nos ilumina e nem os anjos. Agora, eu e você podemos ter essa revelação. Através do Espírito Santo. 1 Pedro 1, a partir do 10, eu li. Então, e aqui é Pedro que está falando. Uma baita de uma palavra teológica aqui, porque você pensa bem, você lê um texto quinta-feira tremendo. Profeta messiânico. Ele não viu. Talvez ele nem entendeu o que ele profetizou. Mas nós, pela graça do Espírito Santo, nós temos essa grande promessa. Então, queridos, eu queria concluir dizendo o seguinte: nós não podemos ser tímidos. Sabe por quê? A timidez impede a nossa fé. Porque a timidez, ela nos faz nos calar. E o Senhor não quer que a gente fique calado. Pelo contrário, Ele quer que a gente anuncie, que a gente fale, que a gente demonstre a nossa fé. É uma fé que é expressa. Então, quando Jesus fala aos discípulos sobre a falta de fé, é que eles, mesmo vendo o sobrenatural acontecer várias vezes, eles ainda estavam pensando nas coisas. Você entendeu? E muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. A gente acha assim, mas isso aconteceu lá, Chico, hoje não pode acontecer. Pode. Pode. O Senhor falou que obras maiores. Mas o que a gente precisa? Fé e intimidade com o Senhor. Porque essas são as chaves que nos aproximam. A presença com fé e intimidade. Então eu queria dizer para você que o Senhor quer, não importa a tempestade que você possa estar enfrentando, o Senhor quer te dar graça para você vencer essa tempestade. Amém. Creia nisso. O Senhor quer te dar graça para vencer. O Senhor tem nos chamado para sermos vencedores, para sermos anunciadores de boas novas. Não de calamidades, não de derrotas, não de frustrações, mas de vitórias. Amém. Amém, queridos? Amém. A cruz venceu. Amém. Nós precisamos crer nisso. Amém, queridos? Deixa de ser tímido. Deixa o Espírito Santo te fazer ousado. Aleluia. Amém. Amém?